Sobe para 1.427 número de casos confirmados de sarampo em Manaus. A ANP reduz preço de referência do diesel, cortando o preço às distribuidoras. Gasolina no Amazonas é a quinta mais cara do país. Ministério Público Federal denuncia funcionários da Caixa por desvio de recursos destinados à habitação no Amazonas. Teto de R$1,5 milhão para comprar imóveis com FGTS começa hoje. Bolsonaro vai convidar Sérgio Moro para ministro da Justiça ou indicará para o STF. Secretário de Estado americano conversa com Bolsonaro sobre Venezuela e combate ao crime transnacional. Trump anuncia a criação de cidades de tendas para abrigar migrantes. Tufão Yutu toca solo no norte das Filipinas com ventos de 140 km/h. Homem que consumia drogas e achado morto em área de mata no bairro da Redenção. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h47. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Oiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, Anamã. Maran FM em Maraã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. Agora 5h47 em Manaus. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que fala o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 10 milímetros é de 80%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus Celsius. A umidade do ar é de 84%. A velocidade do vento é insignificante. Apenas 2 km/h. É terça-feira, 30 de outubro. Chegamos aos 303 dias do ano e faltam 62 para terminar 2018. Dia de São Geraldo. Também é o dia do balconista, dia do comerciário, dia do fisiculturista, dia do ginecologista, dia do design de interiores e o dia nacional de prevenção do cancro da mama. Na mitologia céltica, dia de Morrigan, patrona das sacerdotisas e das bruxas. De sábado até ontem, o Rio Negro havia baixado 65 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 17,46 metros. Foram normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante toda a madrugada. O que conta a história? 1925. Primeira exibição de imagens em movimento na televisão. 1969, anos de chumbo. O general Médici assume a presidência da República do Brasil. 1975, por determinação do ditador Francisco Franco, o príncipe Juan Carlos é interinamente alçado como chefe de Estado da Espanha. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Uma intensa fumaça decorrente de queimadas criminosas na região leste do Amazonas, nos municípios de Maués e Inhamundá, encobriu Manaus na manhã de ontem e ainda também no dia de hoje. E causa transtornos à população, como o fechamento de aeroportos e o aumento no número de atendimentos de pacientes com problemas respiratórios nas unidades de saúde da capital. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, o problema foi agravado por uma inversão térmica, fenômeno que fez com que a fumaça e a poluição permanecessem sobre a capital. Foi por meio de satélites que o órgão identificou os focos e enviou equipes de fiscalização para os locais a fim de conter as queimadas criminosas e autuar os responsáveis. No período de 26 a 28 de outubro foram identificados 143 focos do Amazonas. Essas áreas foram identificadas por meio de imagens de satélites e os responsáveis deverão ser punidos por crime ambiental. A cidade volta a ser encoberta pela fumaça no dia de hoje. E ontem muitos problemas, inclusive ao tráfego de veículos, não é, Pellegrini? Bom dia.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, ontem, como nós destacávamos no Jornal da Manhã, na edição de ontem, a fumaça que era muito intensa, principalmente na área da zona leste da cidade. Os bairros como Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, o conjunto Lula, bairro Grande Vitória, Nova Vitória, Zumbi dos Palmares e São José 3, foram os que mais sofreram com essa situação, Paulo, já que as queimadas aconteciam também no bairro Colônia Antônio Aleixo em grande quantidade. Alberto Pellegrini não participou da reunião de pauta às 5 horas da manhã, a tradicional reunião das 5 horas da manhã não participou e não vou nem perguntar o que aconteceu. Pellegrini. Mas eu te digo. Não diga não, por favor, não fale nada, não fale nada. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade. Paulo, foi tranquila, né? Nós não tivemos assim um número que subisse, né? Que fosse maior que nós já encontramos aí todos os dias. Movimentação no pronto-socorro 28 de agosto, mais uma vez, foi a menor. Pronto-socorro João Lúcio e pronto-socorro Platão Araújo, movimentação muito intensa, inclusive, Paulo, ocorrências de tiro no pronto-socorro Platão Araújo, nós já temos as informações. Na Simão Bolívar que aconteceu, um carro passou, um carro branco, segundo informações, um homem atirou lá e queria acertar alguém, não é, Pellegrini? Acabou não acertando, né, Paulo? Ainda bem, nós temos informações aí também de ocorrências de baleados também na zona leste da cidade. Tiroteios. E, Pellegrini, nós tivemos aí a morte de um homem. Um homem foi encontrado de novo lá no bairro da Redenção. Ele consumia drogas lá com outras pessoas e depois foi encontrado morto. O corpo foi levado ao IML. Ainda está no IML, Pellegrini? O corpo desse homem que foi ainda continua no Instituto Médico Legal, Paulo. Todas as ocorrências que foram registradas durante a noite e madrugada, os corpos ainda continuam no IML, Paulo. Esse da Redenção, nós tivemos também um homem que foi morto com 8 tiros nessa madrugada no bairro Riacho Doce. Paulo, nos chega a informação, como você sempre nos orienta, temos que verificar para saber realmente a veracidade dos fatos. Nos chega a informação de que há um corpo no centro da cidade, dentro de uma mala, o corpo estaria esquartejado. Nós vamos levantar essa situação ainda, Paulo, é uma informação extraoficial. Vamos daqui a pouco verificar, vamos nos deslocar, estamos já nos deslocando para a área central da cidade, comunicando aqui com a polícia. Chegam as informações ainda que não foram confirmadas ainda, viu, Paulo? Portanto, daqui a pouco vamos confirmar, um corpo esquartejado estaria dentro de uma mala aqui no centro da cidade, o chamado centro da cidade, se é que a cidade tem centro, né? Aqui nesse downtown. Seria isso, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Agora tem também o centro, chamado agora centro histórico, né? O centro área histórico, muito bonita de Manaus. É o sítio histórico da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo. Pois é, Paulo, vamos trazer essas informações aí também, vamos buscar essas informações, está rolando aí nas redes sociais, porém não temos ainda informações oficiais, por isso estamos nos deslocando ao local e fazendo contato permanente com as autoridades. O Instituto Médico Legal, por exemplo, Paulo, ainda não foi comunicado em relação a esse crime. Pellegrini, esse homem que foi morto com 8 tiros, o homem foi morto, onde foi? Foi no Riacho Doce, Paulo. Ele foi morto, e o detalhe, Paulo Guerra, o detalhe é que ele tá solto, não tem, foi na segunda-feira, né? Ontem mesmo ele foi solto, quando foi solto de dia, de noite foi assassinado. Estava com tornozeleira, Pellegrini, ou foi mesmo liberado? Foi mesmo liberado, Paulo, mas quando chegaram aqui já estavam esperando por ele, né? E ele acabou sendo assassinado, executado, na verdade, com 8 tiros, 4 deles foram na cabeça. Foi uma vingança, um acerto de contas, seria isso? Um acerto de contas, Paulo, com todas as características, né? Do que só se falava lá na hora, com a polícia, os moradores da área, ficava por ali passando algumas informações. Todos diziam que ele havia sido solto ontem mesmo e quando chegou à noite ele foi assassinado. Foi um motoqueiro que apareceu, Paulo Guerra, eles dispararam 4 tiros na cabeça e 4 no peito. Pellegrini, até daqui a pouco, bom trabalho para você. Vamos checar essa informação deste corpo que estaria dentro de uma mala esquartejado aqui no centro da cidade.
Sim, Paulo, daqui a pouco a gente vai trazer todas essas informações, vamos buscar essas informações daqui a pouco direto do local, né, Paulo? Vamos nos deslocar até o centro da cidade, daqui a pouco, quem sabe até mesmo antes do horário policial, a gente traz essas informações desse corpo que estaria esquartejado na área central da cidade. Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. E nós agora vamos entrevistar, eu vou conversar com o deputado Sinésio Campos, que é do PT. Hoje vai acontecer na Assembleia Legislativa uma audiência pública proposta por ele. É na pauta o projeto de lei complementar que modifica dispositivos do Código Tributário do Estado e se relaciona ao aumento abusivo do preço do combustível e do gás de cozinha em Manaus. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes da Difusora. E hoje vai acontecer, como disse ainda há pouco, uma audiência pública na Assembleia Legislativa. É o aumento abusivo do preço da gasolina e do gás de cozinha, deputado? Exatamente. O povo está indignado, exige providências de quem de direito contra os aumentos constantes e abusivos do preço dos combustíveis. Em Manaus, por exemplo, o gás de cozinha não é diferente. O botijão de 13 quilos já está sendo vendido a mais de R$80, enquanto em diversos municípios do interior já atinge a faixa de R$100, né? Muita gente vem comprando gás no cartão de crédito parcelado por causa do alto preço, e como também usando lenha, álcool, muitas das vezes, para usar. Então nós temos aqui uma província petrolífera de Urucu, aqui no município de Coari, a 650 quilômetros aqui de Manaus. Então, é a maior reserva que temos de petróleo e gás natural, onde se produz diariamente, Paulo, em média de 40 mil barris de óleo de ótima qualidade, incluindo mais 1.200 toneladas de gás de cozinha. Então, se temos essa extraordinária riqueza no estado do Amazonas, por que pagamos tão caro pela gasolina e pelo diesel e o gás de cozinha, né? Então, esse motivo, sempre falaram que era pela questão da logística e operação da Amazônia, o custo da extração de petróleo e gás, né? Mas eu vejo que está entre os menores do Brasil. E além disso, é lucrativo a Petrobras com essa exploração da província, e nós queremos com isso fazer esse debate com o governo do estado, com a Petrobras, essa providência que nós temos que tomar. Então, vamos hoje instalar um grupo de trabalho para que o povo do Amazonas pague um preço justo, tanto de petróleo como também de gasolina e principalmente o gás de cozinha. O gás de cozinha hoje é o grande vilão na cesta básica e no bolso da dona de casa. Então queremos com isso hoje às 10 horas da manhã teremos esse debate do projeto de lei complementar e também as propostas e as providências que possam visar conter a escalada absurda do preço do gás de cozinha no nosso estado. Então convido a sociedade, vários órgãos estarão presentes, né, como também de controle, com o Ministério Público, a Petrobras estará presente, a Agência Nacional de Petróleo, mas principalmente a população hoje na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas. Vamos fazer com que o povo pague o preço justo da gasolina e do gás de cozinha que está saqueando, na verdade, o bolso da dona de casa. Eu conversei com o deputado Sinésio Campos, do PT, que hoje vai a essa audiência pública que tem na pauta o projeto de lei complementar que modifica dispositivos do Código Tributário do Estado, instituído pela Lei Complementar número 19, de 29 de dezembro de 97. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Paulo Guerra. Sempre à disposição, defendendo sempre a sociedade e o clamor que nós ouvimos diariamente quanto o preço abusivo da gasolina e do gás de cozinha. Agora 6 horas em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Alternativa da Assembleia de Deus, Show dos Bairros, todos em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amandá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Feira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão.
Cultura no repartimento do Tuiué. Que bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Bomba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O Museu da Imagem e do Som do Amazonas completa 18 anos em 2018 e para celebrar a data no dia 6 de novembro, a partir das 9 horas, o espaço localizado nas dependências do Palacete Providencial, a Praça Eliodoro Balbi, receberá uma programação especial composta por exposição, cabines individuais para exibição de filmes, espaço para leitura, presença de cosplays, entre outras atividades. A entrada é gratuita. Temos informações com o repórter J. Rai. 200 famílias carentes de Iranduba vão receber doação de peixes na tarde de hoje no ginásio Josué Araújo de Almeida, no centro da cidade. As famílias que vão ser contempladas foram cadastradas previamente pelo Instituto Irã Tribal, ligado à dança que leva o mesmo nome e que está se preparando para a terceira turnê internacional. De acordo com uma das diretoras do Instituto, Marileda Almeida, além de buscar avançar no campo da cultura, a entidade também vem aglutinando parcerias para atuar na área social em várias comunidades do município. Os peixes que serão entregues hoje foram doados pelo frigorífico Iranduba Pescados. Ainda segundo Marileda Almeida, o Instituto Irã Tribal também pretende desenvolver em Iranduba um projeto na área do esporte. E para as 200 famílias cadastradas, o Instituto também já trabalha a aquisição de brinquedos para serem distribuídos às crianças em dezembro deste ano. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h06 em Manaus. Temos informações agora em Manacapuru com o José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A vazante dos rios, que sempre causou grandes prejuízos à navegação, parece dar uma trégua e a esperança é que as águas comecem a subir. Apesar do Rio Solimões não apresentar grande desnível nessa época do ano, mas há sempre uma preocupação por parte dos moradores ribeirinhos e navegantes. É que enormes bancos de areia costumam surgir ao longo dos rios, o que é um perigo para as embarcações que singram nossos rios. Aqui em Manacapuru, segundo Dona Olívia, que acompanha diariamente a subida e descida das águas, ontem, dia 29, o nível das águas era de 7 metros e 84 centímetros pela manhã e apresentou o mesmo nível também pela parte da tarde, o que significa que o fenômeno vazante deu uma parada. Com relação ao ano passado, nesta mesma data, o nível era de 8 metros e 48 centímetros, apresentando 64 centímetros de diferença. Porém, esses mesmos números apresentam surpreendente variação entre 2016, 2017 e agora 2018. É que em 2016, nesta mesma data, o nível das águas era de 9 metros e 26 centímetros. Isso demonstra que a seca é sempre uma surpresa em todos os anos. Dona Olívia informou ainda que as águas em alguns municípios rio acima já começaram a encher, o que ela chamou de repiquete. Se assim for, logo então teremos a volta da enchente dos rios, o que não deixa de ser também uma preocupação, principalmente para quem mora em áreas baixas e alagadiças. Por fim, Paulo, de alguns anos para cá, esses dois fenômenos, cheia e seca dos rios, vem sendo motivo de muita preocupação, tanto para a população quanto para a administração municipal. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h08 em Manaus. A faixa liberada da Ponta Negra terá nesta quarta-feira a edição especial do Halloween, promovida através do projeto Fórmula Outdoor. No local, o público vai poder participar de aulas de funcional, dança e corrida. Os instrutores vão usar fantasias do Halloween e os participantes também podem utilizar acessórios relacionados ao tema ou ainda roupas pretas. As atividades são gratuitas e acontecem das 19 às 21 horas. A Fundação Matias McLean, localizada no Distrito Industrial, ex-Fundação Nokia, divulgou ontem o edital para 368 vagas do ensino médio técnico nos cursos de eletrônica, informática e mecatrônica. As inscrições iniciam hoje e podem ser realizadas até o dia 29 de novembro. A data da prova será no dia 9 de dezembro e as vagas são destinadas aos alunos do 9º ano do ensino fundamental que estão concluindo em 2018. O processo é um dos mais concorridos do Amazonas da modalidade de ensino médio técnico.
O edital com as informações sobre o processo já pode ser acessado no site da instituição no www.fundaçãomatiasmacline.org.br, onde também serão feitas as inscrições. 70 servidores do Tribunal de Contas do Estado participam desde ontem da 8ª Olimpíada dos Tribunais de Contas do Mercosul, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Realizadas até o dia 4 de novembro, as competições contarão com a presença de mais de 1.400 servidores dos Tribunais de Contas estaduais e dos municípios do Brasil, além de servidores do Tribunal de Contas do Uruguai e de províncias da Argentina. Os servidores atletas da Corte de Contas amazonenses irão participar em 20 das 22 modalidades disponíveis na competição, entre elas o futsal, a corrida, o futevôlei, o voleibol e a pesca, entre outros. O processo de aditamento dos contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil FIES já começou e vai poder ser feito até o dia 30 de novembro. Para quem não conhece, o aditamento é a renovação dos termos do financiamento. No primeiro semestre deste ano, aproximadamente 50 mil estudantes assinaram contratos do novo FIES e terão que fazer este aditamento. Quem precisar mudar alguma informação no contrato, como por exemplo trocar o fiador, deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal. O pagamento do retroativo da data base de 2017, o aumento do valor do vale-refeição para os servidores efetivos e comissionados e o aumento do vale-medicamento para os inativos foram os destaques da votação da pauta de projetos na ordem do dia na Assembleia Legislativa, que também teve aprovado uma mudança na composição da mesa diretora para a próxima legislatura de 2019-2022. O presidente Davi Almeida, do PSB, comemorou a recuperação financeira da casa, que possibilitou os benefícios aos servidores. O preço médio ponderado ao consumidor final, o chamado PMPF de óleo diesel e da gasolina, vai aumentar 0,18 centavos e 0,15% respectivamente no Amazonas em novembro. Com o reajuste publicado nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o PMPF da gasolina no estado passa a ser o 5º mais caro do Brasil. O PMPF serve de base para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, feito pelas refinarias. De acordo com a nova publicação, o PMPF do litro da gasolina comum salta de R$4,78 para R$4,93. Já o do diesel sobe de R$3,62 para R$3,80. A tabela do CONFAS serve apenas como base de tributação e os valores, no entanto, podem não corresponder com os encontrados nos postos de combustível. Agora 6h11. A segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa inicia nesta quinta-feira em 21 municípios do estado. Nessa etapa, em 19 municípios, a vacinação deverá ser realizada em até 24 meses. Somente em Guajará e Boca do Acre, a vacinação será realizada em todo o rebanho. A expectativa é que sejam imunizados mais de 500 mil animais, entre bovinos e bubalinos, até o final dessa fase, no dia 30 de novembro. Atualmente, o rebanho do estado é de 1.384.241 animais. Os municípios com maior número de animais são Boca do Acre, 377.860 cabeças, Apoí, 135.859 e Manicoré, com 106.886 cabeças. O número de casos confirmados em sarampo em Manaus subiu de 1.324 para 1.427 em 7 dias, conforme os dados apresentados no 33º Informe Epidemiológico de Monitoramento de Casos de Sarampo, divulgado ontem. As notificações registradas da doença aumentaram de 8.217 para 8.315, o que inclui 6.399 em investigação, ou seja, aguardando resultado laboratorial. 1.427 confirmados e 489 descartados desde fevereiro, quando o surto iniciou. Os dados divulgados em comparação com os do 33º Informe no dia 22 indicam um crescimento ou um acréscimo de 103 novos casos confirmados de sarampo. Segundo a prefeitura, vale destacar que apenas 15 foram registrados nas últimas 4 semanas, sendo os demais casos de períodos anteriores que aguardavam resultado laboratorial. Também em comparação com o 33º Informe, das 98 novas notificações de sarampo, apenas 21 foram registradas na última semana analisada e as outras 77 estavam aguardando a inserção no sistema de monitoramento.
O promotor eleitoral Flávio Mota Silveira vai investigar a participação do ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, que é condenado de justiça em comício em prol da candidatura da filha dele, a vice-prefeita do município e deputada estadual eleita, Maiara Pinheiro, do PP. Doutora Maiara, como é conhecida politicamente, obteve a mais expressiva votação dentre todos os candidatos que disputaram os 24 assentos da Assembleia Legislativa do Amazonas, com 50.819 votos. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça 3 servidores da Caixa Econômica Federal em Manaus pelo crime de peculato. De acordo com a investigação, Fábio Aparecido Maia desviou mais de R$470 mil em recursos federais de um contrato destinado à construção de unidades habitacionais no município de Tapauá, utilizando e se aproveitando da negligência de outros 2 servidores da agência em que atuava Etel Sofia Marques Melo e José Cláudio Ramos Pontes. A apuração do caso mostrou que o contrato no qual ocorreram os desvios foi firmado entre a Caixa Econômica e a Prefeitura de Tapauá em 2005, mas acabou cancelado devido ao descumprimento unilateral de cláusula. Em setembro de 2013 seria dado início às tratativas para estorno dos valores depositados na conta do convênio. Na época, o gerente-geral da agência Franceses informou à gerência nacional responsável por contratos habitacionais que o processo havia sido concluído, resultando na exclusão dos 300 contratos, porém foram identificadas pendências e iniciadas novas tratativas para regularização. Após a reclamação de um cliente sobre movimentações indevidas em sua conta bancária, uma apuração interna constatou que havia ligação entre as transferências reclamadas e as contas do programa habitacional de Tapauá. Foram identificados inúmeros avisos de débitos e créditos em contas poupanças de diversos clientes e daí para contas vinculadas ao servidor Fábio Aparício Maia no período de janeiro a junho de 2015 em um total de R$474.706,26. De acordo com o Ministério Público Federal, Etel Sofia Marques Melo e José Cláudio Ramos Pontes, da qualidade de servidores, concorreram para o crime praticado por Fábio Maia ao efetuarem os avisos de débito e crédito apenas com a assinatura de Fábio Maia, descumprindo assim as normas internas da Caixa, possibilitando com isso a fraude. Polícia. Peregrini, ainda há pouco você falava sobre o possível encontro de uma mala com um corpo aqui no centro da cidade. Está confirmado, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, nós, como sempre, com a tua orientação, que sempre nos passa essa informação, vá checar, vá ver se realmente tem veracidade os fatos. E assim o fizemos, Paulo Guerra. No centro da cidade tem uma bolsa, Paulo, uma bolsa com um corpo dentro dessa bolsa. Os garis passaram pela rua Rotary, pela Travessa Rotary. Na realidade, essa Travessa Rotary fica entre a Getúlio Vargas e a Joaquim Nabuco, e logo na madrugada os homens, os profissionais que trabalham na coleta do lixo, viram aquela mala perto da lixeira e foram colocar no caminhão. Quando levantou a mala, era pesada demais. Resolveram abrir e tem um corpo dentro dessa mala. Na realidade não está esquartejado, Paulo, trata-se de uma bolsa grande e deu para ver ainda da cabeça até o abdômen. Não sabemos ainda se está cortado para a parte de baixo. O Instituto Médico Legal está a caminho do local, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, que aí sim, esses profissionais é que irão abrir a mala e ver como é que está a situação do corpo. Não se sabe ainda se foi morto a tiros, a facadas, se tem a parte do corpo inferior esquartejada ou não. O fato é que tem um corpo, Paulo, na Travessa Rotary, dentro de uma bolsa preta no centro da cidade. Rua Rotary, no centro da cidade. A Rotary está mais ou menos situada onde, Peregrini? A Rotary fica por trás da unidade 6 da Uninorte, entre a Joaquim Nabuco e a Getúlio Vargas. Portanto, daqui a pouco o Instituto Médico Legal estará fazendo o levantamento e levando esse corpo para a perícia. E, Peregrini, não se sabe se é de homem ou de mulher, não? Já sim, Paulo, já dá para saber que é um corpo de um homem, né? O tenente da 24ª SICOM, que está lá fazendo a área de... ajeitando ali a situação, Paulo, colocando aquela situação de isolamento, né? Aquela fita de isolamento para que populares que já se aglomeram no local nesse momento não cheguem tão perto do corpo. Peregrini, a noitada foi boa, né, Peregrini? Foi sim, Paulo. Pois é, conte aí o que você fez, Peregrini, que o ouvinte aqui reclamou que isso que eu não deixei você falar. Paulo Guerra, nós estamos, a situação foi muito bacana, foi muito boa, nossos amigos do Mano aí mandando mensagem, um abraço
para todo mundo, um abraço para todo mundo do Mano, mas entre eu e o Paulo Guerra resolvemos nós dois. Pois é, se a gente não resolver, depois nós resolveremos, não, Pellegrini? Então, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim que funciona. Então tá bom, Pellegrini, o que mais aconteceu na cidade nas últimas horas? Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar com o Pronto Socorro 28 de agosto. Pronto Socorro 28 de agosto, durante a noite e madrugada, recebeu 2 pessoas feridas por arma de fogo. Uma pessoa deu entrada também vítima de acidente de trânsito e uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. Todos que foram atendidos no 28 de agosto foram muito bem atendidos. Porém, ontem tem reclamação do 28 de agosto. Um amigo meu foi ao 28 de agosto para enfaixar o braço da filha. Rapaz, ele ficou de 10 a 18 horas para que a filha dele fizesse um pequeno procedimento no 28 de agosto. Dava para ter ido enfaixar o braço em São Paulo, voltar e ainda sobrava tempo. E aqui no 28 de agosto ficou todo esse tempo aí, de 10 da manhã até às 18h30, quase 7 horas, para enfaixar o braço. Ontem, a situação no 28 de agosto estava realmente péssima. Situação para quem estava procurando atendimento no 28 ontem foi horrível. 28 de agosto precisa melhorar e muito o atendimento no setor clínico de quem vai procurar lá o 28 de agosto. Viu, Valesca Martins? Vamos fazer levar essas informações aí para a direção, que o negócio está terrível para o atendimento clínico no 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na costela. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que esses 2 homens brigaram em relação a uma briga de trânsito. Houve esse desentendimento, aconteceu no bairro da Redenção. Os 2 foram pra peia e de repente um deles armou-se com um pedaço de pau e partiu para cima, dando vários golpes de pau na costela do outro motorista. Paulo Guerra é recorrente, mas tem muito atendimento em pronto-socorro, registro em polícia devido à briga de trânsito. O pessoal está se desentendendo no trânsito e outros também acabam por muito pouco não morre nessas discussões. Eu vi uma situação na Avenida Max Teixeira, foi no último sábado à tarde, bem em frente, quase em frente ali à delegacia, quando um puxou a arma pro outro. O cara estava fazendo graça numa picape, o outro veio do Honda Civic, sacou um revólver e já estava pronto para atirar no carro, na picape, uma Mitsubishi branca. Era tarde, a situação foi realmente terrível lá na Max Teixeira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada no Platão Araújo, foi vítima de atropelamento. Essa pessoa, uma mulher de 19 anos, foi atropelada por uma moto. O atropelamento aconteceu na área do bairro Cidade de Deus, na Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá foi atropelada e ficou com vários hematomas pelo corpo e deu entrada no Platão Araújo, onde foi muito bem atendida. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, briga por causa de um abacate. 2 homens estavam passando pela Rua das Canelas, no bairro Jorge Teixeira, quando de repente caiu da árvore um bonito abacate, um abacatão de aproximadamente 1,5 kg. O abacate caiu, os 2 correram para pegar. Quando chegaram juntos, os 2 chegaram praticamente juntos e pegaram o abacate. Rapaz, é meu, é teu? Não, eu peguei primeiro. Não, quem chegou foi eu. Conversa vai, conversa vem, discussão foi se acalorando e os 2 foram pra peia, os 2 foram pro pau por causa de um abacate. O que estava perdendo viu um pedaço de pau assim por perto, pegou esse pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça do outro. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, briga por causa de um abacate. Meu Deus do céu, negócio não tá bom lá pro lado da Rua das Canelas. O pessoal estão brigando por um abacate. Tomara que esse caminhão do peixe lá do Iranduba chegue logo lá para rumo do Jorge Teixeira, para que acabe esse negócio de brigarem por causa de um abacate. A fome chegou nessa área onde brigaram por um abacate.
de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia vem agindo e agindo forte. Os policiais da Força Tática estiveram ontem nas áreas dos bairros da Zona Leste da cidade e conseguiram prender várias pessoas. Uma pessoa também foi presa estava vendendo droga, Paulo. Daí chegou os policiais da Força Tática, que tem um comando do Major Klinger Paiva, e prendeu o bandido. A polícia prendeu no dia de ontem Ronildo da Silva Nunes. Ele atacou um casal com terçado e faca em Iranduba. Foi lá na área do J-Rai. Ah, meu Deus, J-Rai, cuidado com o terçado, meu irmão. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada e o homem foi preso com o terçado após atacar esse casal no interior, aí no município de Iranduba. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no bairro da Redenção. O bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos, foi palco de uma morte, foi palco de um assassinato. O crime aconteceu numa área de matagal, numa área de mata no bairro da Redenção. O homem foi crivado de balas e até o presente momento não foi identificado. É mais um crime, é mais uma morte no perigosíssimo Planeta dos Macacos, no bairro da Redenção. Morte no Riacho Doce. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um crime aconteceu ontem no bairro Riacho Doce. As pessoas estavam assistindo a televisão. Muitos assistiam a saga da marisqueira na novela. Ela não consegue ficar em paz. Ela não consegue ser feliz. Laureta estava fugindo da polícia, enquanto o Remy estava tentando fugir. Mataram o Remy voltou. Isso na novela. Nesse mesmo horário, nessa mesma hora, um crime aconteceu no bairro Riacho Doce. Um presidiário, na verdade um ex-presidiário, que estava há pouco mais de 24 horas solto. Ele saiu da cadeia. 24 horas depois, ele foi barbaramente executado com 1, 2, 3, 6, 8 balaços pelo corpo. E após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Mistério. Madrugada de hoje, travessa a Rotary no centro da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma bolsa grande, uma bolsa preta, estava jogado no asfalto, estava jogado na rua próximo a uma lixeira. Eram 4h45 da madrugada de hoje, quando passava o caminhão do lixo que recolhe o lixo da madrugada. Um dos profissionais da limpeza pegou a sacola e não conseguiu carregar. Pediu ajuda do outro, que achou estranha essa situação. Eles, com todo cuidado, resolveram abrir parcialmente a bolsa. Quando abriram um corpo, um dos profissionais da limpeza quase teve um colapso. Ele olhou: ah, meu senhor, acorde, é um corpo, trata-se de um corpo. Esse corpo foi encontrado pelos profissionais da limpeza às 4 horas da madrugada de hoje. O corpo permanece no local, dentro de uma bolsa grande preta na Avenida Rotary, no centro da cidade. É aguardado até o presente momento o carro-tumba do Instituto Médico Legal, bem como o Departamento de Perícia Técnica e Científica. A Polícia Militar já faz todo o isolamento da área. Os policiais da 24ª SICOM, que cuidam dessa área do centro da cidade. Já se sabe, Paulo Guerra e ouvintes, que trata-se de um corpo de um homem não identificado, de idade também não identificada, e não sabemos se ele tem da cintura para baixo, o corpo deve estar ou não esquartejado. Não temos ainda essa informação,
informação, porque só quem vai abrir a bolsa totalmente, só quem vai verificar o corpo é o Departamento de Perícia Técnica Científica, que está a caminho do local. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Mas, Paulo Guerra, eu passava pelo centro da cidade ontem e tem muita gente vendendo remédio na mão, assim, na sacolinha ambulante, vendendo remédio. Eles oferecem Tocilax, Resfenol, Vic e pasmem, Paulo Guerra, até mesmo o spray do amor, o spray da saliência já está sendo vendido na mão de ambulantes. Eu vi muita gente comprando, mas nós lembramos, são apenas 2 borrifadas. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 4.813 voltou a acumular. As dezenas sorteadas foram 40, 60, 65, 66 e 76. Não dá para ganhar. 40, 60, 65 66 e 76. A quadra saiu para 33 apostadores, cada um vai receber R$9.387,97. O Alterno teve 2.701 apostas ganhadoras com premiação de R$172,48. Vamos ao Loto Fácil, concurso 1730, que teve 2 apostadores com os 15 acertos. Cada um vai receber R$951.345,23. Eles são de Itabira, como sempre, Minas Gerais, e Bariri, também lá em São Paulo. Com 14 acertos, foram 353 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.658,48. Na Loto Fácil, concurso 1730, Valdir Correia, você que joga, as dezenas sorteadas foram estas: 01, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 25. Repetindo os números da Loto Fácil: 01, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 25. 14 acertos, foram 353 apostadores, cada um vai receber R$1.658 e mais 48 centavos. 6h35. Esportes. Os jogos de ontem, campeonato inglês. Tottenham 1, Manchester City 0, 1. Campeonato italiano. Lazio 3, Internazionale, Lazio 0, Internazionale 3. Campeonato brasileiro. Ceará 2, Atlético Mineiro 1. O Ceará sai da zona de rebaixamento, já está com 37 pontos. Os jogos de hoje. Às 16 horas, Copa do Brasil Sub-17, Corinthians e Fluminense. 21h45, Taça Libertadores da América, Grêmio e River Plate. Copa Sul-Americana, Deportivo Cali e Independiente Santa Fé. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, no primeiro dia de negócios após o segundo turno das eleições. A moeda chegou a cair abaixo de R$3,60, mas mudou de rumo, com investidores aproveitando os preços atrativos para irem às compras depois da vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 1,51%, vendida a 3,7068. Já na Bolsa de Valores, o dia foi de perdas. O Ibovespa, principal indicador do mercado brasileiro, fechou em queda de 2,24%. O produto interno bruto PIB da zona do euro cresceu menos do que o esperado no terceiro trimestre de 2018, segundo dados preliminares divulgados ainda há pouco. Pesquisa da Eurostat, órgão de estatísticas da União Europeia, mostra que o PIB da zona do euro aumentou 0,2% entre julho e setembro, ante o segundo trimestre. Analistas consultados pela Trading Economics previam ganhos de 0,5% no período. Na comparação anual, a economia do bloco teve expansão de 1,7% no terceiro trimestre, bem menor do que o avanço de 2,5% projetado por economistas. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, publicou os novos preços de referência para a comercialização do diesel,
que passou a ser subsidiado pelo governo após a greve dos caminhoneiros. Os preços caíram até 10,44% e variam de acordo com a região. Os novos preços entram em vigor nesta terça-feira e valem até o dia 30 de novembro. Pela nova tabela divulgada pela ANP, a maior queda será na região Nordeste de 2,76%, com o preço do litro passando de 2,3203 para 2,0780, queda de 10,44%. Na região Norte, a queda ficou em 10,42%, passando de R$2,2897 para R$2,0510. 6h41. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje a taxa de desemprego de setembro. Em agosto, o índice no Brasil caiu para 12,1%. No trimestre encerrado em agosto, mais 12,7 milhões de brasileiros seguiam sem trabalho. Também será conhecido hoje o IGPM de outubro. Em setembro, o índice que ajusta o aluguel acelerou e acumulou alta de 8,29% no ano. O Conselho Monetário Nacional antecipou para esta terça-feira a entrada em vigor do teto de 1,5 milhão para financiamento de imóveis com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS por meio do Sistema Financeiro de Habitação SFH. O sistema oferece juros mais baixos, limitados a até 12% ao ano, mais taxa referencial, e o cliente poderá usar recursos do FGTS para dar entrada no imóvel ou amortizar o saldo devedor. Falta pouco para o Enem 2018. No próximo domingo será aplicada em todo o Brasil a primeira prova, que é porta de entrada de estudantes para dezenas de universidades públicas. Além das questões de ciências humanas, ciência da natureza e matemática, tem a redação cujo tema surpreende a cada ano. A noiva do jornalista saudita Jamal Khashoggi disse que as autoridades sauditas estão por trás do assassinato dele e que o reino deveria fornecer mais detalhes para que os responsáveis sejam levados à justiça. A morte de Khashoggi, um colunista do Washington Post e crítico do governante de fato da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, provocou indignação global e colocou o maior exportador de petróleo do mundo em crise. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à emissora de televisão Fox News na noite de ontem que está planejando a criação de cidades e tendas para os participantes da caravana de imigrantes que pediram asilo ao país. A caravana atravessa o México com destino à fronteira americana, para onde estão sendo enviados 5.000 soldados. O tufão Yutu tocou o solo nesta terça-feira na província de Isabela, nas Filipinas, com intensas chuvas e ventos sustentados de 140 km/h, com rajadas de até 230 km, informou a Agência de Serviços Meteorológicos do país, o Pagasa. A tempestade se desloca para o oeste a 25 km/h. Sua passagem afetará todas as províncias do norte e centro da ilha de Luzon, a mesma área que foi castigada em setembro pelo tufão Mangkhut. 10 províncias estão no nível de alerta número 3, de um total de 5, e 12 no nível 2, diante da passagem do tufão, que deverá sair do território filipino ainda hoje. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou na noite desta segunda-feira, em entrevista ao vivo no Jornal Nacional, que convidará o juiz federal Sérgio Moro para ser o futuro ministro da Justiça, ou então o indicará para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador Acigur Gás, do PDT de Rondônia, compareceu nesta segunda-feira ao Senado Federal para cumprir seu mandato, 5 dias após ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a trabalhar durante o dia enquanto cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária da Papuda. A presença do parlamentar em plenário foi registrada por ele próprio, que passou a maior parte do tempo em seu gabinete. 2 dias depois do segundo turno das eleições, em que o candidato à presidência da República, Fernando Haddad, foi derrotado, a Comissão Executiva Nacional do PT vai se reunir hoje em São Paulo. Será a primeira reunião de avaliação após a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL. Nas redes sociais e no site do partido, a presidente nacional do PT, a senadora Gleice Hoffmann, do Paraná, eleita para a Câmara dos Deputados, e afirmou que é necessário erguer a cabeça e manter a luta. Os eleitores que não compareceram ao local de votação neste domingo e não justificaram a ausência no segundo turno ainda podem regularizar a situação eleitoral até dezembro. Os ausentes do primeiro turno, realizado em 7 de outubro, têm até 7 de dezembro para justificar por que não compareceram à votação. Para os que se ausentaram no segundo turno, o prazo vai até 27 de dezembro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo,
falou nesta segunda-feira por telefone com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Segundo nota do Departamento de Estado americano, eles discutiram a colaboração em questões prioritárias de política externa, incluindo a Venezuela, combate ao crime transnacional e formas de fortalecer os laços econômicos entre os Estados Unidos e o Brasil, as duas maiores economias do hemisfério ocidental. Mais cedo, Donald Trump já havia afirmado que vai trabalhar com Bolsonaro nas áreas do comércio e das Forças Armadas. A Polícia Federal definiu a nova equipe de segurança que vai atuar na proteção do presidente eleito Jair Bolsonaro. A partir de agora, a proteção ao futuro presidente passa a seguir o protocolo de segurança número 5, que é dispensado para chefes de Estado. A equipe de segurança formada por 55 policiais federais, com possibilidade de ser aumentada caso seja necessário, também atuará na proteção da família de Bolsonaro em sua residência e no gabinete de transição. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro quer Sérgio Moro no Ministério da Justiça ou no Supremo. A Folha de São Paulo. Esse jornal se acabou, diz Bolsonaro ao Jornal Nacional sobre a Folha. O Estado de São Paulo. Bolsonaro disse que se referia à cúpula do PT quando falou em banir os vermelhos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem invade o hospital de Ceilândia e atira 2 vezes contra ex-namorada. Valor econômico. Bolsonaro defende que o Congresso vote a reforma da Previdência ainda este ano. Estado de Minas. Não tem conversa com o MST, diz Jair Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. Em entrevista, a esposa de Bolsonaro diz que quer fazer a diferença. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia Federal reforça a segurança de Bolsonaro com 55 homens. Valor econômico. Itaú tem alta de 3,2% no lucro recorrente para 6,4 bilhões. Porto Alegre, 0 hora. Filho de comerciante espancado vai atrás do agressor e acaba morto no Vale dos Sinos. Brasil Econômico. Em crise, Livraria Saraiva fecha 20 lojas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini na editoria de polícia. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Quatro horas.